dons de línguas falado nas igrejas pentecostais nos dias de hoje é verdadeiro ou falso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Em Atos capítulo 2 é evidente que o dom de línguas era a capacidade de falar idiomas de maneira sobrenatural sem que a pessoa houvesse estudado. Lá em Pentecoste havia pessoas de todas as nações, e ao verem os discípulos falando em línguas, disseram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós, em nossa própria língua materna? Por exemplo, minha língua materna é o português. A deles eram partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia. Então, como nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua? O relato diz que Pedro tomou a palavra e disse que aquilo era cumprimento de profecias. Pois como sabemos, João Batista disse que batizaria com água, mas o Messias batizaria com o Espírito Santo. Portanto, aquilo que aconteceu em Pentecostes foi um milagre notório para comprovar que Cristo era o Messias. Porém, quando provamos biblicamente que em Atos capítulo 2 o dom é idiomas, os pentecostais citam 1 Coríntios capítulo 14 versículo 2 que diz: quem fala em línguas fala a Deus porque ninguém o entende. Ou seja, eles dizem com isso que existem dois tipos de dons. O dom de idiomas em Atos capítulo 2 e línguas dos anjos em 1 Coríntios capítulo 14. Sobretudo, nenhum apóstolo sequer mencionou a existência de dois tipos de dons. Muito pelo contrário. Por exemplo, observem o que Pedro disse quando o Espírito Santo desceu sobre o gentil na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 47. O mesmo que aconteceu com eles em Atos 2 era o mesmo que havia acontecido ali na casa de Cornélio. Notem que se lermos de maneira isolada o que diz 1 Coríntios 14, 2, parece dar base à suposta línguas dos anjos. Todavia, se pegarmos qualquer passagem da Bíblia de maneira isolada, inúmeras heresias irão surgir. Pois bem, se analisarmos com cuidado o contexto de 1 Coríntios 14, veremos que Paulo está repreendendo os cristãos por estarem agindo como criancinhas, por utilizar o dom de línguas de maneira inapropriada, tanto que isso é verdade. Que o versículo 20 do mesmo capítulo, ele diz que o dom de línguas é para os incrédulos, e isso está em harmonia com Atos capítulo 2, onde 3.000 pessoas se converteram. Mas os cristãos em Coríntios estavam falando em outros idiomas como seus irmãos que não entendiam absolutamente nada. Dessa maneira eles estavam falando somente com Deus e não a homens. Por isso que Paulo, no contexto do capítulo 14, no versículo 19, foi enfático em dizer: antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Portanto, só existe um tipo de dom de línguas bíblico que é o de idiomas. Sendo assim, o significado de 1 Coríntios 14, 2, todo o seu contexto é: quem falar em línguas estrangeiras com seus irmãos sem intérprete, estará falando somente a Deus, pois ninguém entenderá que se diz. Pois lembre-se, o dom de línguas é um sinal para os descrentes. Mas, pense comigo, se os pentecostais insistem em dizer que existem dois tipos de dons, por que então entre eles só se fala um? As supostas línguas de anjos e não consegue falar em outros idiomas conhecidos? Qual o sentido de entrar na igreja e ouvir no culto? Xerebecântaras e xalalaucoova, rebe a subecaia joureminências. Analise. Para ser um milagre e ter a aprovação de Deus, o milagre tem que ser comprovado. Por exemplo, os milagres que Jesus realizou eram uma prova que ele era o Messias. Sendo assim, se você vê uma pessoa falando uma língua que não existe em lugar algum, isso não é um milagre, pois ninguém pode provar que esse milagre é verdadeiro. Recapitulando. Premissa 1. O dom de línguas é um milagre. Premissa 2. Todo milagre precisa ser comprovado. Logo, o dom de línguas pentecostais não é verdadeiro, pois não se pode ser comprovado.